Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Vou falar sobre o filme Carter, novo filme original Netflix que estreou hoje, dia 5 de agosto. Hoje é maratona, tem muito filme lançando, seja na plataforma MUBI, Memória, seja na Apple Lucky, na Netflix, Carter, As Tartarugas Ninjas, tem a série Sandman, enfim, tem Predador no Star Mais. Essa semana já vi Buzz Lightyear. Tem muita coisa lançando. Então já vou começando aí com as críticas. Acordei bem cedo. Mas vamos lá. O filme da vez é Carter. Filme original Netflix. É um filme sul-coreano do mesmo diretor de A Vila. Eu estava interessado em assistir A Vila antes de ver esse filme. Agora eu já estou com um pouco de dúvida. Já estou com o pé atrás. Mas enfim. Não vou assistir. Depois eu vejo a questão mesmo, se o diretor ele tem essa mesma assinatura ou não. Carter conta a história de um homem misterioso que acaba sendo encontrado em um hotel ensanguentado, e ele tem uma voz no seu ouvido chamando ele de Carter, e ele não lembra de nada, não lembra como foi parar naquele hotel, não lembra do sangue sobre o seu corpo, não lembra por qual motivo estão caçando ele, quem ele é e por qual motivo tem uma voz no seu ouvido. Ele precisa sobreviver a um ataque ali da CIA, se envolve ali no conflito ali de uma espécie de vírus que dá superpoderes e também acaba se envolvendo em um conflito entre as Coreias do Sul e do Norte. Bom, é um filme desastroso, é um filme bem complicado. Primeiro, o filme ele foi, o objetivo do filme era ser apresentado como se fosse um filme gravado em plano sequência. Ou seja, plano sequência você não tem cortes. Da mesma forma que nós temos o filme Hardcore, que é um filme de ação que chamou a atenção, um filme independente que chamou muita atenção. Nós temos 1917. Para quem não sabe, é, o filme sem corte, o filme de continuidade, em plano sequência, acabei de falar e esqueci. O filme em plano sequência, ele não tem corte, ele é gravado, ele é gravado durante um grande período de tempo, grandes minutos, segundos, muitos diálogos, muitas cenas de ação, enfim, é, exigindo um pouco mais de domínio da direção, da cena, do ambiente, todo o espaço, do som, do próprio ator. Exige muito por justamente você gravar durante grande período uma cena. Então, se o ator ele precisa ter um diálogo enorme em um plano sequência, isso fica muito mais belo. Da mesma forma que um filme de ação, se você grava com 5 minutos, 6 minutos de luta, já é algo brilhante para os olhos, porque a gente consegue ver o desgaste do ator, a gente consegue é, bri- ter o brilho daquela cena, da coreografia, a gente consegue degustar para quem gosta de cinema desses momentos, o plano sequência, que é algo muito belo. Nós também tivemos o Inharitu com o Birdman, ou A Virtude da Ignorância, enfim, que são filmes, 1917, Hardcore e o Birdman são filmes que são grandes planos sequências, estão muito em volta do que é plano sequência. E Carter, ele também quer ser um plano sequência, no mesmo estilo de 1917, mais no estilo de 1917, porque grava durante grande período de tempo, corta, mas de forma bem suave, a ponto de que o público não consegue notar os momentos em que houve esse corte, e depois grava novamente, como se a história a história do filme fosse acontecesse desde o início que começou ali a ligar a câmera até o final ali, como se só houvesse dois cortes, né? Quando inicia o filme e quando termina o filme. E no caso de Carter, é muito nessa proposta de 1917, só que tem vários cortes durante desse filme que são quase
quase não dá para perceber. Só quem sabe ali os manejos, só quem gosta de cinema consegue perceber ali os cortes. E o diferencial de Carter, o que o Carter busca inovar é a utilização mesmo de uma extrema adrenalina, de uma extrema sequência de ação, com a câmera completamente louca, absurda, indo para um lado para o outro, usando diversos tipos de planos, diversos tipos de câmeras, de lente, drone, câmera na mão, tripé, câmera acoplada, carros, aviões, até mesmo computação gráfica. O diretor, ele gastou uma baita grana para fazer esse filme. De fato, o diretor de fotografia que teve trabalho. E para trazer um grande filme de ação com pouca história. Eu gostei do filme de 1917, mas o problema do filme de 1917 é que ele não tem a história não pega, a história não é cativante, não tem uma grande história e ele tem um certo problema para desenvolver essa história. E acontece a mesma coisa com o filme Carter. A história, que é o principal, que faz a gente assistir esse filme, ela é, ela é bem problemática. A história ela se desenvolve praticamente lá pro finalzinho do segundo ato e no início do terceiro ato. O filme ele busca focar, o diretor buscou focar mesmo num grande espetáculo de filme de ação, de um homem encontrado, um homem enigmático que precisa sobreviver a um ataque da CIA, a uma briga ali entre governos. Ele descobre que ele tem uma filha e que ele seria um cárter e que ele fez cirurgia para mudança do seu rosto. Ele tem uma filha e para salvar a filha ele entrou nessa missão para e que ele se relacionou com uma mulher do governo oposto. Os dois acabaram tendo esse relacionamento, se casaram e teve essa filha, e ele acabou busca, se envolvendo em toda essa bagunça para salvar sua filha, mesmo sem memória, e precisa sobreviver a todo esse caos, aos governos em busca de em busca de salvar ali o governo devido a esse vírus, esse vírus, enfim, é uma completa bagunça, uma história que é apresentada de forma completamente desorganizada. O filme quer focar muito na ação, focar muito no entretenimento, no espetáculo visual, e esquece do roteiro, esquece da história, do principal, no qual eu pelo menos me importo, que é personagem, desenvolvimento de história. Então o filme, ele logo no primeiro ato, ele coloca o público no mesmo patamar do espectador, sem entender nada, e ao longo do filme e ao longo da história, conforme o personagem vai ganhando conhecimento do que está acontecendo, o público também vai. E só que isso dura o filme todo. O filme começou a ficar interessante, questões de história, depois de uma hora e meia. Isso é muito problemático. Depois de uma hora e 40, o filme, uma hora e 20, uma hora e meia, o filme ganhar corpo, ganhar história é muito complicado. E para quem não gosta tanto do espetáculo visual de ação, ou que não da ação vazia, melhor dizendo, afinal de contas, todo o trabalho do diretor de fotografia, do diretor de construir as cenas, do próprio elenco, é muito bom, é muito fantástico, mas é muito exagerado. Nós começamos com um personagem ali que acaba saindo sobrevivendo ao ataque lá no hotel, acaba encarando em um banheiro, numa espécie de sauna, e começa a lutar e depois sai, vai para outro canto, depois está na rua, entra num carro, começa a brigar, depois tem briga no moto, enfim. O filme ele coloca diversas cenas de ação em diversos lugares completamente diferentes, utiliza uma câmera muito nervosa, uma câmera muito ágil, que destaca a ação, a adrenalina
da cena, mas de forma muito exagerada a ponto de não conseguir notar o próprio corpo, as próprias feições do ator, as próprias habilidades do corpo a corpo, que é muito bom quando a câmera fica parada. Se você pega pequenas cenas de ação, ou até mesmo um plano sequência que foca na luta entre duas pessoas, a gente consegue perceber, a gente consegue ver o brilho daquela cena, de ver duas pessoas corpo a corpo lutando naquela cena em um plano sequência. E se o filme tivesse focado, tivesse diminuindo um pouco essa mão nervosa, essa agilidade que tem o gênero, que é a agilidade clichê da fotografia dos filmes de ação, o filme ele ganharia um brilho visual muito bom, que poderia pelo menos melhorar o visual dessa história, o visual desse filme. Mas não, o filme gosta dessa agilidade, gosta dessa mudanças de lentes, mudanças de lentes, de câmera, drones, enfim, que deixa e para passar tudo isso, ele não há uma suavidade. Então, em um certo momento, estamos vendo uma cena, a câmera fica rodando entre os personagens, subindo, descendo, querendo mostrar ali, usa muito efeito visual, usa muito computação gráfica, então os atores, os corpos dos atores, as feições começam a aparecer irreais por justamente ter todo a computação gráfica ali dentro ali da cena. E o filme acaba se transformando em um live action de um videogame, sabe? É um videogame ali, só que com atores. Se você ficar ali com o controle na mão, ficar mexendo, então você vai ter essa impressão de que você está controlando o ator. É basicamente isso que o filme acaba proporcionando. Um videogame, nem sei se é certo falar isso e tudo mais, mas um jogo de ação, um jogo de luta, de sobrevivência, melhor dizendo, que, que não tem história. Eu, pelo menos, há muito tempo atrás, na época em que eu jogava videogame, eu não ligava muito pra história, ficava só passando quando vinha aqueles textos. O objetivo é lutar. Eu descubro o que eu tenho que fazer jogando. E é basicamente isso que o filme acaba trazendo. Um grande espetáculo de um filme de ação com pouca história. É um videogame, né? Só que tem atores ali, né? Uma espécie de live action que grandes partes do momento acaba sendo também computação gráfica. E é isso. Esse é o filme Carter, filme sul-coreano que foi apresentado para nós. Inclusive, a mão nervosa do diretor, né, do diretor de fotografia, incomoda em muitos momentos. Tem um certo momento, a primeira parada do filme para diálogo, que é quando ele descobre que ele tá numa missão para ajudar ali a salvar sua filha, a sua esposa e tudo mais, tal, e tá conversando com o pessoal da CIA, e aí entra em diálogo ele na frente de um grupo de pessoas e a câmera passando de um lado para o outro, focando em um ponto, indo para o outro ponto, subindo, descendo. Não precisava disso. Deixe a câmera parada, deixe os dois atores conversar e tá tudo bem. Mas infelizmente a proposta do diretor é justamente trazer um filme exagerado de ação, um grande espetáculo visual com pouca história, gastou milhões, o filme tem muito tempo, tem umas 2 horas e 10 minutos que não precisava. Enfim, esse é o filme que acabou sendo apresentado para nós. Não gostei, comecei péssimo o meu dia. Espero que os próximos que eu vou ver agora tem As Tartarugas Ninjas, o filme da Netflix. Tem o filme Lucky da Apple. Tem também O Predador, da Star Mais. E o filme da MUBI, Memórias, eu já assisti, já tem crítica aqui. Eu vi na Mostra de Cinema de São Paulo no ano passado. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!